Estamos de volta com o InoveCast, o podcast de inovação da Unimed Sul Capixaba. Dessa vez a Isa não está aqui, mas é por um motivo muito importante. Vamos falar sobre saúde mental, bem-estar e cuidado. Então prepara o fone que vem muito conteúdo importante por aí. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Seja bem-vindo ao NiceCast, o podcast feito especialmente para você. Setembro é o mês da conscientização da saúde mental e da prevenção ao suicídio. Nesse episódio nós vamos falar sobre coragem, porque falar é um ato de coragem e ouvir com empatia é um ato de amor que pode salvar vidas. Para esse episódio especial nós temos aqui o nosso convidado, o Dr. Henrique. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Quer falar um pouquinho de você para o pessoal? Claro, assim, eu que agradeço primeiro, pela oportunidade de vir aqui falar um pouco de psiquiatria, eu gosto muito. Eu acho que dá um papo que dá aí para a hora se a gente deixar aqui. Hoje eu estou na Unimed, comecei esse ano aqui, estou muito feliz de estar com vocês. Estou também no CAPS 2, sou supervisor da residência de psiquiatria lá e também estou como professor dos meninos da Multivix de medicina. E de novo, só reforçar assim, que é muito bom estar aqui a gente discutindo um assunto que é interessante. Eu acho que mais que interessante é necessário. Doutor, antes de entrarmos no tema central, uma curiosidade. O que te inspirou a se especializar em psiquiatria, cuidar da saúde mental das pessoas? Então, é interessante que até o final da faculdade eu estava meio perdido, não sabia muito bem o que fazer. Até que eu tive contato na PAI de Colatina com um professor que era um psiquiatra infantil. E aquilo, assim, eu fiquei maravilhado do jeito, da forma da consulta, que é bem diferente, eu acho que do que eu vi até então. Fiz o optativo mais um ano, mais 6 meses, na verdade, com ele, e depois formei e tive que estudar para passar na residência. Então foram 2 anos aí trabalhando, estudando até 10 horas da noite, passei na residência, assim, hoje eu não me vejo fazendo nada diferente, não. Doutor, eu percebo muitas vezes nos atendimentos ali no NICE, no acolhimento, e às vezes as pessoas têm muita dificuldade de falar dos seus sentimentos, de se abrir, acabam procurando um psicólogo, um psiquiatra como um último recurso. Já tentou de tudo sozinho e não conseguiu. Por que ainda é tão difícil para as pessoas se abrirem e falar dos seus sentimentos? E qual que é a importância disso, de falar? Você vê assim, falar do que a gente sente é muito difícil, E você imagina falar de alguma coisa que a gente não quer falar, uma coisa que machuca. É mais difícil ainda, Eu brinco assim que a vida às vezes é igual um livro. É um livro que às vezes a gente bota uma capa linda nesse livro. Então eu geralmente pergunto para o paciente, e aí, como é que foi sua infância? E o paciente fala, foi ótimo, a infância foi muito boa. E aí quando a gente começa a abrir um pouco ali, perguntar da relação com o pai, com a mãe, começa a aparecer coisas que a pessoa nem se lembra, Então, por não se lembrar não quer dizer que não esteja ali. Por não falar, não quer dizer que não está lá machucando. Então, quando a gente dá a oportunidade dessa pessoa falar dessas coisas que a machucam, é como se começasse a machucar menos. É como se começasse a ressignificar um pouco esse sofrimento. Da importância que eu sempre falo no meio dos quadros, assim, estar acompanhando também com o psicólogo, ter esse ambiente de fala, de falar às vezes das coisas da semana, enfim, das histórias de vida, A gente não é do jeito que a gente é hoje, à toa. A gente é uma soma das vivências que a gente teve, das nossas relações, da forma que a gente foi criado, que a gente cresceu, a gente está no mundo, Então acho que assim, é imprescindível a fala. E eu acho que mais do que imprescindível a fala é ter alguém para a gente poder falar, Ter alguém para a gente escutar minimamente a gente. Muitas vezes, doutor, às vezes as pessoas pensam que não falar sobre o problema vai resolvê-los, Vou deixar aqui embaixo do tapete, não vou comentar sobre ele, que tudo vai ficar resolvido. Mas é justamente ao contrário, quando a gente consegue falar, é que a gente consegue, de fato, enfrentar esses problemas e resolvê-los. Mas às vezes quando a pessoa não consegue falar, aparecem alguns sinais, Às vezes a pessoa vai somatizando e... Como que a gente pode observar esses sinais das pessoas ao nosso redor? Pode ser, às vezes, um filho, um marido, as pessoas estão trabalhando com a gente. Quais sinais que nós precisamos ficar atentos de que a pessoa está em sofrimento, tem alguma coisa errada com ela? Isso é interessante, que a gente adoece daquilo que a gente não fala, E é isso, Geralmente, quem vai conseguir ver um pouco melhor? Quem está no dia a dia dessa pessoa. Às vezes é um colega seu de trabalho,
que passa, às vezes nem é uma questão de estar mais triste, mas mais irritado, sem paciência, começa a faltar. Ou, por exemplo, né, o jovem está na escola e começa a ver com o amigo dele, não começa a não vir, uma pessoa que antes, né, ia, conversava um pouco mais, começa a se isolar um pouco mais, ficar mais retraído. Então, geralmente tem mudanças, né, do padrão dessa pessoa ser na vida ali, né, e que a gente consegue perceber. Nem sempre, acho que sempre fica muito isso, né, de perceber apenas aquela pessoa que fica mais triste, isolada. Não, às vezes a pessoa fica mais irritada. Uma pessoa de mais difícil convívio, né, e é muito interessante que eles vão estar muito enjoado, quero me afastar dele. E às vezes a gente não consegue entender que às vezes a pessoa está passando por alguma coisa. Né? Então isso é muito comum, né, a pessoa está passando por questões, às vezes familiares, enfim, situações de maior demanda na vida. E no ambiente do trabalho, ambiente que, né, que ela necessita estar ali com outras pessoas, isso é um trabalho. Né? E às vezes um lugar que podia ter um apoio, às vezes é o contrário. As pessoas ela deixa falando quieto no canto dela. Então, assim, eu acho que é interessante a gente ter esse ponto de vista, sabe? Eu vejo que às vezes pelo medo de não saber como ajudar, as pessoas acabam ficando, não, vou ficar na minha, deixa ele se resolver, ou fico com medo de incomodar, vou falar alguma coisa. E, assim, às vezes muita gente que está nos ouvindo, né, talvez não tenha um conhecimento técnico sobre o assunto, sobre saúde mental, mas de que forma que essas pessoas podem ajudar um colega, perceber que ele não está bem, ou algum familiar, de que forma que eu posso ajudar mesmo não tendo nenhum conhecimento técnico? Isso é interessante, assim, que a gente não precisa ter, né, nenhum conhecimento técnico, né, para isso, né? Eu brinco que o melhor remédio na vida de uma pessoa é outra pessoa, sabe? Então, a gente não é feito para viver sozinho, né? É muito duro ser sozinho nessa vida. Então, às vezes, só de você estar ali, escutar, se colocar, sabe? Já é o suficiente. Você está ali para aquela pessoa e fala assim, ó, você está lá dela, pô, tô aqui com você, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa na sua vida? Você quer conversar um pouco? Dá abertura à pessoa, sabe? Você só vai conseguir se abrir para você se você der a condição para ela de fazer isso. Então, muitas vezes é isso. E é muito interessante que, né, nem que seja esse papel de estar alguém do outro lado ouvindo, seja do médico, seja do psicólogo, do enfermeiro, cara, do recepcionista, de qualquer um da equipe, ou alguém do trabalho, um familiar, é só se colocar, sabe? Não precisa ter uma escuta muito técnica. Eu brinco que às vezes, no CAPS 2, que é um dos lugares que eu atuo, né? Às vezes uma técnica me chamou e falou assim, mas poxa, o que eu falo se o paciente vem conversar comigo? Eu falo, às vezes não precisa falar nada. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa, né, trazer o que está passando, né? Que às vezes só de falar alivia, né? Quantas vezes a gente já não passou por coisas ruins que a gente só precisava falar para alguém, sabe? Alivia. Falar das coisas que doem, né, que machucam, pelo incrível que pareça, eles que sejam tabu, assim, aquelas coisas que é melhor não falar. Não, é melhor falar, mas eu vou botar para fora. Senão isso vai vir de uma outra forma, sabe? Então, acho que é esse dia. Às vezes as pessoas precisam desabafar, né? Não necessariamente elas querem ouvir um conselho ali no final do desabafo, mas elas só querem colocar para fora tudo aquilo que elas estão sentindo. E às vezes a pessoa, por medo de, eu vou ouvir, mas eu não sei o que eu vou responder, então eu prefiro não mexer com isso, né? Não conversar sobre o assunto. E aqui na Unimed, né, a gente tem o benefício de ter o programa NICE, tem as psicólogas. Cada uma das nossas unidades nós temos uma psicóloga que faz esse trabalho de acolhimento. Então, às vezes você é colaborador e está vendo um colega que não está bem, e às vezes não quer se aproximar, ou às vezes não quer, fica com receio de intervir, pode nos chamar, pode ligar para a gente, manda um Spark, fala que está percebendo que o colega não está bem, que aí a gente consegue fazer uma abordagem, né, e auxiliar. E doutor, falando um pouco mais sobre isso, a respeito das pessoas que não conseguem falar, hoje ainda existe muito um tabu a respeito de procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Eu vejo que as coisas estão melhorando, mas ainda existe. Quando uma pessoa está gripada, sempre alguém pergunta, já tomou um remédio? Ou você machucou o joelho, já foi no ortopedista para ver isso? Mas quando é algum problema relacionado à saúde mental, ainda existe aquilo lá, daqui a pouco passa, né? Ou faz isso, vai fazer uma atividade física só que passa, você não precisa de remédio, você não precisa de nada. E para essas pessoas que ainda têm um certo preconceito, um receio de procurar um psicólogo, um psiquiatra para buscar ajuda, o que o senhor poderia falar? Isso é interessante assim, né? Esse preconceito, a gente fala que preconceito é um conceito pré-estabelecido e não vem do nada, né? Na psiquiatria tem uma história que não foi muito legal nesse sentido, né? Então,
é muito interessante as pessoas às vezes associarem ao psiquiatra, ao médico que vai passar, por exemplo, o remédio que vai deixar, né, sonolento, dopado, e não, de forma alguma é o objetivo, né? Não é esse o objetivo, né? Não é todo paciente, por exemplo, que chega ao psiquiatra que sai com remédio. Não é todo mundo que precisa de remédio, né? Então, mas é interessante que esse paciente passe por uma avaliação, né? É muito interessante que, às vezes, o paciente chega quando não está conseguindo mais, né? Quando a situação já está muito difícil, né? E, poxa, isso podia ter sido trabalhado antes, né? Podia ter passado antes, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra. Às vezes não precisaria nem de remédio, sabe? Às vezes só a psicoterapia antes conseguiria dar conta, sabe? E aquilo, né? Não é para todo mundo que eu vou passar remédio, né? O remédio brinca assim igual um colete salva-vida, não é para todo mundo que eu jogo o colete salva-vida. Tem pessoas que não conseguem nadar, porque assim, o mal-estar, né? As situações difíceis fazem parte da vida. E eu acho que isso é uma linha muito tênue, né? De saber, né, até que ponto vale a pena, sabe? Até que ponto não, até que ponto faz parte da vida o sofrimento, né? Então acho que isso eu achei incrível também, até voltando um pouco, isso do funcionário também ter acesso. Porque a gente pensar que o profissional de saúde em si, a gente é um dos que mais adoece, né? A gente lida com o sofrimento o tempo todo e isso não faz a gente imune ao sofrimento. Pelo contrário, né? Nas profissões que mais adoecem. Eu vejo, falando um pouquinho da psicologia, às vezes eu faço algum acolhimento e eu escuto o colaborador falar: ai, porque eu já fui numa psicóloga e não gostei dela e não quero mais fazer acompanhamento psicológico. E às vezes ele apenas não se identificou, talvez, com aquele profissional, com a abordagem que aquele profissional utiliza. Então eu sempre incentivo, né, que eles procurem talvez um outro profissional, que tenha uma linha diferente, que eles tenham uma identificação, porque isso é muito importante, né? Para o sucesso ali do processo terapêutico, é importante que você tenha essa identificação com o profissional. Se você não tiver, de fato, você não vai conseguir já se abrir, é difícil, né? Falar com alguém que você não se identifica. Que você não sentiu a vontade, não se sentiu confortável. Às vezes eu atendo mulheres que falam: eu fui naquele profissional, que às vezes é um homem, e eu não consegui falar sobre o assunto X, porque é muito delicado. Então eu falo: não, então procure uma mulher, né? Se você vai se sentir mais à vontade com uma mulher para falar sobre isso. Então tem que ter essa identificação com o profissional. Então não desista do processo terapêutico porque você não se identificou com um. Tente com uma outra pessoa, porque vai ser extremamente importante, né, para o sucesso. Também uma palavra que você trouxe, processo, né? Hoje a gente vive num mundo que todo mundo quer uma resposta rápida, de forma imediata, e é um processo. Eu sempre brinco assim com o paciente, né? Você não chegou assim para mim do dia para a noite, e não vai ser do dia para a noite que você, né, vai melhorar, mas eu estou aqui para caminhar com você. Você não está sozinho nessa jornada, sabe? E é uma jornada. Não sei quanto tempo vai demorar essa jornada, mas eu estou andando com você. Então, acho que isso é imprescindível, assim. Que às vezes a gente fica querendo, né? Às vezes o anseio do paciente vira um anseio nosso de entender que não. Até mesmo a medicação tem um tempo para fazer efeito. A psicoterapia, cara, tem um tempo para você remoldar tudo aquilo que você aprendeu a vida inteira a ser. Então não vai ser um dia, uma sessão que vai resolver o seu problema, sabe? Acho que isso tenha paciência, né? Tem que ter paciência. Até a respeito da medicação também, às vezes eu atendo, né, pessoas que falam: porque eu comecei a tomar a medicação, começou a me dar muito enjoo, parei, porque isso não estava me fazendo bem não. Mas você tomou quantos dias? Eu tomei 2, 3 dias. Mas calma, né, existe um tempo para o seu corpo se adaptar, e aí eu mesmo sendo psicóloga, não sendo médica, né, acabo fazendo aquele trabalho de conscientização, né, espera o seu corpo fazer efeito, conversa com o médico que te passou, não é apenas abandone, né, porque é um processo. E é muito interessante que, assim, para além disso também, né, quando a gente pensa na medicação, não é só ela. Então eu brinco que a medicação às vezes dá um alívio, mas muitas vezes ela não vai resolver nada. Ela vai te dar a condição de conseguir resolver. Né? Você vai resolver, né, com a psicoterapia, mudando o hábito de vida, fazendo atividade física, né, conseguindo moldar algumas coisas na sua vida que não estão te fazendo bem. Sabe? Porque o remédio não vai entrar, às vezes, numa relação que está difícil. O remédio não vai entrar, às vezes, numa história de vida que você teve, que foi muito dura, que está ali, que a gente não está trabalhando, sabe? Então, eu sempre boto isso bem em caixa alta, assim. Eu faço sempre uma analogia, assim, como um remédio para febre. A pessoa está com febre, eu não vou deixar de passar um remédio para febre. Mas, por exemplo, se for com um quadro infeccioso, se eu passar um remédio para febre, eu não estou resolvendo o quadro, né, infeccioso. Mas também não, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar essa pessoa ali passando mal com febre, né, com todas essas questões. Então,
Como nós falamos, é um processo, tenha paciência com você, tenha paciência com o seu processo e não desista de você. Que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência e muita coragem. Então, você não aprendeu a dirigir sozinho, então não vai ser sozinho que você vai conseguir, talvez, passar por esse momento difícil. Busque apoio. Doutor Henrique, muito obrigada por ter conversado conosco, compartilhado todo o seu conhecimento. Foi uma conversa muito enriquecedora, eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo que está nos ouvindo. Eu que agradeço, assim, né, ter a oportunidade de falar de psiquiatria. Como eu disse, a gente podia ficar aqui por horas. Eu queria trazer, assim, para, se tiver alguém que, né, estiver precisando de ajuda, que estiver em casa, que estiver passando por uma situação difícil, é interessante a gente entender que a gente não adoece também à toa. A gente adoece geralmente em momentos de maior demanda da nossa vida. Esses momentos passam, e é muito difícil passar sozinho, sabe? Então acho que a primeira coisa é essa, busque ajuda, né? Que seja algum familiar, algum vizinho, né? Um serviço de saúde, qualquer, sabe? Não fique sozinho, né? A gente não precisa ser assim, a gente não é feito para ficar sozinho. Acho que esse que é minha dica, e pelo amor de Deus, não passe por isso sozinho, você não precisa disso. Exatamente, reforçando o que o Dr. Henrique falou, você não está sozinho, se você é nosso colaborador, nós estamos aqui presente em todas as unidades, com uma psicóloga no RH disponível para conversar com você, caso você precise, nos procure. E também temos o nosso médico da família ali no 5º andar da operadora, também disponível para te atender e para te ajudar. E lembre-se sempre, falar é um ato de coragem e ouvir é um ato de amor que pode salvar muitas vidas. Inspire, inove, impulsione e se cuide. Até o próximo NiceCast.